Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sendo a primeira, capítulo 12. Capítulo 12, 1 Coríntios. Versículo 10. Diz assim: e a outra operação de maravilha, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Capítulo 14, e o versículo 5. Diz: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Amém? De tomar vossos assentos. Graças a Deus, estamos aqui, chuva é bênção, né? E nós somos sal da terra, sal não dá certo com água, né? Mas eu quero louvar a Deus por você que veio esta noite. Meus irmãos, terça-feira passada, estudamos aqui sobre o dom de línguas ou variedade de línguas. Hoje estaremos falando sobre o dom de interpretação de línguas. É um dom que pouco se fala nele, e a ver a pessoa imagina que ele está em último lugar, é desprezado. Não, tem importância quanto os demais, né? Ele é útil. Ele é mais esclarecedor, né? A importância que ele tem também para a igreja, como os demais dons. A interpretação de línguas estranhas é feita sobrenaturalmente. Ela é sobrenaturalmente. Esta diferença provém do fato de que as línguas são dom de Deus e só pode ser interpretadas mediante outro dom igualmente sobrenatural. Por isso que é um dom também sobrenatural. O dom de interpretação de línguas é um dom concedido pelo Espírito Santo a alguns crentes para que interpretem as línguas estranhas falada para o fim de que a mensagem edifique também a igreja. E não apenas quem está falando em línguas. Não se trata de tradução de idiomas, mas de interpretação de línguas. Tradução tem a ver com palavras, a interpretação com a mensagem. Ela sai de uma ação íntima, da qual o nosso intelecto não participa, para uma operação que trará fruto para a igreja e para a própria alma do que fala em línguas estranhas. E qual que é o propósito? Visando evitar abusos quanto aos usos das línguas estranhas. Paulo deixou essas instruções quando olhamos para o capítulo 14. Por que Paulo usou com a interpretação? Porque quem falava em línguas lá em Coríntios, ele estava como se exibindo, ou como fosse um ato de superioridade sobre os demais. Superioridade espiritual sobre os demais, no entendimento de quem falava em línguas. Aí Paulo disse: olha, eu prefiro falar poucas palavras, que as pessoas entendam, do que ninguém entenda. Aí foi quando ele trouxe a organização
que não adiantava alguém só falar, só edificava ele. Mas se tivesse um intérprete, toda a igreja seria edificada. Então, combatendo o exibicionismo, ele fala sobre a interpretação. Uma manifestação sobrenatural, como falei, do Espírito Santo. Ela é tão sobrenatural quanto a própria língua. E isto quer dizer que quem possui o dom de língua não vai procurar interpretar com a mente, mas pela mesma fonte divina de onde surgiu a língua. Não adianta a pessoa querer dar uma interpretação que ela não seja real. Não vai adiantar nada, não vai trazer edificação. E o propósito desse dom é tornar o dom de variedade de línguas inteligível aos ouvintes, para que a igreja e aquele que é concedido o dom possa saber o que foi dito, seja edificado, que foi o versículo 5 que nós lemos aqui. Porque disse, se haver interpretação, a igreja, ela recebe a edificação. Não somente a pessoa que falou em línguas, mas os demais estão sendo edificados. A mensagem que Deus está falando através das línguas estranhas, não foi só a pessoa que está falando, porque é algo que ele com Deus também passa para a igreja. É tão importante, eu já vi isso acontecer, e é algo maravilhoso. É bom lembrarmos que o dom de interpretação de língua deve também ser objeto de julgamento, pois associado ao dom de variedade de línguas, tem o mesmo valor da profecia. E a Bíblia diz que a profecia precisa ser julgada. E, portanto, a ele estão prescrito as mesmas normas, condutas ensinadas pelo apóstolo Paulo. Então, ela passa pelo mesmo processo do que a profecia, porque ela se tornou uma profecia. No momento que teve a interpretação, está trazendo a edificação, que a profecia, nós aprendemos aqui, que é para exortar, consolar e edificar. O dom de interpretação de língua está sujeito a outro dom. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja a receba e se edifique. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada, porque ele está falando, se alegrando, e os irmãos só ouvindo sem entender nada. Não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas também. Então os dois são importantes, tanto o que fala como o que interpreta. Essa associação confere aos dons de língua e de interpretação o mesmo valor que o dom de profecia, o qual o apóstolo Paulo afirma ser o mais sublime dos dons de elocução. O dom de língua sem interpretação permite a edificação pessoal de cada crente. No entanto, o dom de variedade de língua, acompanhado do dom de interpretação, serve para edificar toda a congregação. Vocês observaram que a preocupação sempre da palavra de Deus é trazer edificação para a igreja. Não é trazer confusão. Não é trazer divisão, não. É edificação. É fortalecimento espiritual. E o apóstolo Paulo, ele deixou isso bem claro, que a importante é que toda a congregação seja edificada. Podemos afirmar que
que o dom de interpretação de língua é um instrumento dado por Deus à igreja para que o esforço devocional de um membro sirva para a edificação de uma porção do corpo de Cristo. Porque não é todo, porque em todo lugar tem a igreja do Senhor, mas naquele lugar seja a igreja edificada. É um dom que a pessoa se torna um instrumento nas mãos do Senhor. E eu entendo aqui que este dom deve ser empregado sempre com o propósito de edificação. Permite que a edificação pessoal de cada crente sirva para o progresso, crescimento espiritual de toda a igreja. Que o propósito é que toda igreja ela cresça e seja amadurecida espiritualmente. O amadurecimento espiritual ele é importante para a igreja. O amadurecimento espiritual, ele não é de um dia para outro. Ele requer tempo. Os dons espirituais, eles são muito importantes para a nossa vida, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Os irmãos estão entendendo? De acordo com a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo tempos de muitos enganos, de muitas meninices. E quando nós observamos dons à luz da Bíblia, nós não somos enganados, porque está de acordo com a palavra do Senhor. Esse dom de interpretação de língua é uma demonstração do amor fraternal, da entrega de um crescimento e edificação espiritual de um indivíduo para todos os irmãos. Agora você imaginou o quanto que é importante quem Deus usa com esse dom? Porque ele não é algo egoísta. Ele é um dom que ele visa toda a igreja. Não é só uma pessoa, é todos. Por isso que é importante a interpretação. O dom de interpretação de língua, então ele transforma uma edificação individual em uma edificação coletiva. Porque ele deixa, enquanto a pessoa está falando línguas, ele é individual. Mas quando ele passa para a interpretação, ele sai do âmbito individual e passa para o coletivo, que é para toda a igreja. A igreja é o corpo de Cristo que funciona de maneira unida em amor. Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 25. Diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então esse dom ele é importante porque ele coopera com todos os membros de igual cuidado em favor do outro. Por isso que ele não é algo egoísta. Ele se torna coletivo porque ele visa o bem-estar, a unidade da igreja. Um dom que vem trazer divisão não é de Deus. Não é o dom do Espírito Santo. Quem vem trazer contenda, discórdia, não é da parte de Deus. Porque Deus visa a edificação da sua igreja. Daí que a importância e a sublimidade desse dom, pois se torna um verdadeiro exercício altruísta, porque ele vê o bem-estar do próximo.
Será que é por isso que temos tanta raridade desse dom e da busca no nosso dias? Você tem visto uso desses dons esses dias? Esses tempos? Não. Eu já vi em algumas situações, mas é raro. O que é? Está a culpa em Deus? Não. Está no homem, está em nós. Está vendo? Não estamos buscando. Está vendo? Não estamos preocupados. Às vezes estão preocupados só com a nossa edificação individual. Mas ele se torna altruísta. Porque ele vê o bem-estar. Ele quer ver o próximo ser edificado. Ele é quase que a nossa preocupação do dia a dia, de uns para com os outros, de ver os irmãos edificados, de ver o irmão bem espiritualmente. É essa mesma importância. É importante mencionar que nem sempre interpretaremos tudo o que é dito em línguas. Não vamos conseguir interpretar tudo, ainda que tenhamos alguém seja usado com esse dom. Não vamos conseguir. O Espírito Santo é quem determina o que pode ser revelado e o que permanece em mistério. Por isso é a dependência total do Espírito Santo. É porque ele que, não lembra aqui no capítulo 12 e o versículo 11, diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o querer dele. A quem ele quer revelar. E quanto para quem ele quer deixar em oculto e mistério. Quanto mais somos usados nesse dom, nos movemos nele, nos relacionamentos com o Senhor. Aqui, esse dom, ele requer uma intimidade muito grande com Deus. Uma intimidade profunda com o Senhor. Se você analisar, quanto ele requer uma intimidade. Mas cresceremos em maturidade e em sabedoria espiritual. Porque quanto mais a pessoa é usada com um desses dons, mais ele precisa se humilhar na presença de Deus. Mais ele precisa buscar intimidade com Deus. Por algumas razões. Primeiro, para que Deus continue usando ele. Segundo, para que ele não queira glória para si. Eu sou o detentor desse dom. Nós não somos detentor de dons. Somos usados por ele. E além disso, de primeiro buscar mais o Senhor, não nos exaltarmos e passar a glória para Deus. O grande problema hoje é que as pessoas querem manipular o Espírito Santo. Você já viu alguém chegar e dizer: eu estava em tal lugar e o Senhor fez isso e fez aquilo. Não vai ser diferente aqui hoje. Oh, meu amado, que lhe garante? Não faça isso não. Deixa o Senhor lhe usar, que você não sabe como ele vai fazer naquele dia. Você não sabe se ele vai lhe usar como ele usou naquele tempo. A pessoa passa assim uma impressão de que o Espírito Santo está no controle dele. Não, nós que estamos no controle dele. É ele que nos usa, não é nós que usamos ele. Nós não determinamos nada mais. Nós estamos vivendo o dia do determinalismo. Determino isso, determino aquilo. Deus não nos autorizou isso. Nós dependemos da misericórdia do Senhor. Nós dependemos da vontade dele, se ele vai nos usar ou não. O que cabe a nós nos submetermos à vontade dele e deixar Deus usar. Aleluia. Paulo entende a importância desse dom e ele encoraja fortemente que aqueles que falam em línguas estranhas busquem o dom de interpretá-las.
E é por meio disso que o Espírito Santo entrega mensagens especiais para a igreja ou para algumas pessoas. Então Deus, ele faz isso. Tem mensagem, eu falei aqui no dia que nós estávamos ministrando aqui sobre a profecia, e tem mensagem que Deus entrega para toda a igreja, mas tem algo que é pessoal, tem algo que é particular. E às vezes a pessoa não tem um entendimento, ele fala aquilo que não era para falar em público, era para falar só para aquela pessoa. E ele termina expondo uma situação. Aí depois diz, Deus não me usou mais. Faltou a sabedoria para Deus continuar usando. Quer fazer, pois, irmãos, quando nos reunimos, o que nós temos? Ele diz no versículo 26, do capítulo 14, quando nós reunimos, que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem o quê? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para o quê? Para a edificação. Foi a instrução de Paulo, a recomendação dele para a igreja de Corinto. Foi que ele tivesse o cuidado com a edificação. E visando a unidade, o bem-estar da igreja do Senhor. Então, o dom de interpretação de língua, ele é tão importante quanto os demais. Agora, depende do Senhor, ele usar para edificação. Eu fiz uma festa uma época, e pela manhã, no sábado pela manhã, estudo bíblico, eu vi esses dois dons em evidência. Uma irmã falando em mistério e a outra entregando o que estava sendo falado para a igreja. Foi uma manhã assim que, quando deu meu dia, ninguém queria sair do templo, pela glória do Senhor que tinha tomado aquele lugar. É algo maravilhoso. Você vê a maneira como Deus trabalha. E isso foi porque Deus quis. Não foi ninguém que determinou, não foi que ninguém intimou alguém, não. Foi só pedido ao Senhor. Estávamos em campanha de oração, pedindo que Deus viesse abençoar aquele trabalho, que houvesse salvação e a manifestação dos dons. Porque o principal de uma festa não é que alguém fale em línguas, que alguém é batizado com o Espírito Santo. Isso é importante, mas o principal de uma festa é a salvação de almas. A preocupação nossa de fazer festa é para salvar almas. Festa, a noite cruzada, tudo é visando ao pecador. Pastor, e qual que é a festa para o crente? Domingo pela manhã. O domingo pela manhã, em festa, que é para a igreja. Porque amanhã, sempre nós temos amanhã de avivamento, denominado, amanhã de glória, amanhã com Deus, voltada para isso. Mas o trabalho à noite, ele é voltado para alcançar vidas. Podemos ser edificados porque toda a ministração da palavra de Deus, ela é genuína, ela traz edificação para a igreja. Mas o alvo é alcançar o pecador. É por isso que nós vemos aqui Paulo falando que o falar em línguas, para os indoutos, se não houver interpretação, ele não vai entender. Mas aí Deus usa alguém e fala para que o pecador entenda e se converta ao Senhor Jesus. O propósito é esse, é alcançar vidas. E o nosso alvo é alcançar vidas. Cuidar da igreja alcançando mais. O objetivo nosso é esse. Por que nós sempre preocupados, Senhor salva? Porque o objetivo do Evangelho é alcançar vidas para o Senhor. Ou nós nunca vamos estar satisfeitos
com a quantidade de irmãos, queremos sempre mais, porque é o projeto de Deus. Se todos nós assimilarmos o projeto de Deus, o plano de Deus, nós vemos que tudo é para edificação e alcançar vidas para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então esse dom é um dom, quase ninguém fala sobre ele. Ele é mais esclarecedor. Ele é mais para trazer esclarecimento. Que quando, aqui também, ele não é para impedir que alguém venha falar em línguas, não, amados. Eu falei isso terça-feira passada. A pessoa que quiser se alegrar na presença do Senhor, se alegre, sozinho, tranquilo. Ele não pode estar atrapalhando a hora da pregação da mensagem. Porque quem está pregando a mensagem, ele deixa de pregar a palavra e começa a falar em línguas estranhas. Aí os irmãos ficam só ouvindo. Se não houver interpretação, só ele está sendo edificado. Entrega a mensagem que o Senhor colocou, o conteúdo dela, depois você pode transbordar em línguas estranhas, transbordar. Porque aí a pessoa larga, está louvando a Deus. Eu falei isso aqui terça-feira, está cantando um hino bonito, rapaz. Ele larga o hino de cantar o hino e começa a falar em línguas. E também não interpreta para a igreja. O que a igreja recebeu? Nada. Se ela tivesse ouvido o hino completo, a igreja tinha ouvido o louvor. Por isso que é bom, amados, conhecer a palavra de Deus. Pastor Neto, ele ama os dons espirituais. Deus gosta dos dons espirituais, mas à luz da palavra de Deus. Eu não gosto de meninice. Não. Porque o próprio Paulo diz, quando era menino, eu fazia o quê? Coisa de menino. Mas a fase de menino passa. E vem o amadurecimento. Aí quando chega o amadurecimento, aí disse, eu já não faço mais as coisas de menino. A igreja, os hebreus, quando escreveram aquela carta, tiveram até uma surpresa. Só para você que você já estava maduro. Eu estou menino ainda, rapaz. Bebendo leite. Já era para estar comendo um chambari, nós estávamos bebendo leite ainda. Então, o novo convertido, sim, ele precisa de uma comida mais leve. Mas depois não comer a comida mais forte. Amém, meus amados? Então, o dom de interpretação, ele é mais esclarecedor. Ele é importante que haja. Mas mais para trazer um esclarecimento, o quanto ele é importante, se ele for usado, que ele equivale à profecia. Amém?